Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu gostaria de estar falando um pouco sobre um personagem da Bíblia Sagrada que tem despertado muitos e muitos. É, Este personagem se chama Enoque. Seu nome significa o iniciado, o dedicado, o consagrado. Amém? Enoque é um personagem bíblico do Antigo Testamento mencionado no livro de Gênesis. No livro de Gênesis tem dois personagens com este nome. Um é o filho de Caim, né? E o outro é o filho de Jered, bisavô de Noé. Este andou com Deus e Deus para si o tomou. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 4, do verso 17, filho de Caim. E o segundo, que é o outro, Enoque, filho de Jered, bisavô de Noé, este que andou com Deus e Deus para si o tomou, está em Gênesis, capítulo 5, do verso 18. Pois bem, para nós começarmos a falar sobre este Enoque, devemos falar também sobre a sua genealogia. Genealogia de Enoque. Jered é um personagem bíblico também chamado Jered. O nome do seu pai é Malalel, que gerou Jered quando tinha 65 anos de idade. Jered gerou a Enoque aos 162 anos de idade e teve filhos e filhas. A data do seu nascimento e da sua morte é 3544 a.C. e 2582 a.C. Ou seja, Jered viveu 962 a.C. Pois bem, começamos a falar sobre este homem chamado Enoque. Como que Enoque chamou a atenção de Deus para Deus andar com ele depois dos seus 65 anos aqui na terra e depois levar para si. Pois bem, observamos que no capítulo 5, do verso 22, vai dizer: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 23, do capítulo 5. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Querido, nós sabemos que ali teve um período de tempo. Tempo este que Enoque ele só foi passar a andar com Deus, só foi passar a cultuar e fazer os seus cultos em adoração a Deus depois que teve este nascimento do seu filho Metusalém. Porque bem antes o povo estava em luto ainda, estava triste, estava abatido pela morte do filho de Adão e Eva. Mas como assim? Como que prova? Mas tão assim, como é que se diz? É tão claro na Bíblia. Se você for parar para perceber, para analisar, você vai ver que temos aquele momento que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ali no capítulo de Gênesis 4, do verso 25, vai dizer assim: E tornou a Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Eno. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, ali começou agora a afirmar mais aquilo que eles já faziam.
já clamavam, já pediam. Por que você está falando isso, Eduardo? Sabe por quê? Porque quando aqui a nossa mãe de toda a nação, que se chama Eva, ela vai pronunciar, ela diz assim, ó, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando diz assim, ela está dizendo, ela está desabafando algo que ela já estava triste, lembrando ainda da morte do teu filho. E ali trazia uma tristeza muito grande, porque o Abel, ele foi morto injustamente, irmãos. Até porque também Caim, quando foi atingir o seu irmão, ele não sabia, né? Ele não sabia que aquilo que ele ia fazer iria matar o seu irmão. Porque você está falando isso? Sabe por quê? Porque ele não. Ninguém tinha matado ninguém, ninguém sabia o que era morte. Ninguém sabia, queridos. Porque Caim fez algo que ele não sabia que aquilo era morte, que aquilo iria tirar a vida do seu irmão, a existência do seu irmão. Tanto é que quando Deus ali fala com o Caim, diz para Caim, Caim, ó, a morte, no caso, que quando foi matar, no caso, a Abel, o Senhor fala, ó, o mal bate às portas. Quando diz que o mal bate às portas, o Senhor ali estava só alertando a Caim. Tanto é que quando Deus pergunta sobre o Abel, né, para Caim, Caim vai dizer, sou eu tutor, sou eu tomador de conta do meu irmão. Então ele responde numa palavra tão dura que para Deus, né, que a gente sabemos que essa palavra é uma palavra dura, que né, uma ignorância, né? Sabemos disso. Mas, pois bem, essa aí é uma outra um outro vídeo para nós estarmos gravando. Por isso que eu peço a vocês que comentam, né, para a gente poder estar estudando junto, aprendendo junto. Pois bem, o intuito desta palavra, desta mensagem é falar um pouco sobre o Enoque. Enoque começa então a voltar ali naquele momento que ele teve essa reflexão de aceitar, de fazer culto, de se alegrar, e nesse de fazer culto, de se alegrar, alegra tanto a Deus que, se você for ver, Deus ele vem e ele vai ficar do lado do Enoque. Ele vai andar com Enoque. Quando diz andar, é pegar pela mão, é abraçar, é ficar ali. E durante esses anos todo que agora Enoque começa a andar com Deus, de 65 anos de sua idade, agora ele vai andar com Deus até os seus 365 anos. Foi aonde o Senhor, a Bíblia vai dizer no versículo 24 do capítulo 5, vai dizer o seguinte, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus ali o tomou para si. Quando diz o tomou, irmãos, é tirar daqui, arrancá-lo daqui, levar com proteção. Deus passou a amar de uma forma tão linda que pela Bíblia você não vai encontrar outro homem que Deus fez dessa forma. Só Enoque pela Bíblia. Ah, mas tem o nosso irmão Elias. Não, mas Elias ele não foi pego dessa forma, não foi levado dessa forma. Se você for ver, ele foi levado ao céu em um redemoinho, né? Ele foi separado de Elias, né, em um carro de fogo, em cavalo de fogo, e separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Então, pois bem, Jesus ele nos deu esta passagem
para estar falando um pouco sobre Enoque. Enoque começou a adorar ao Senhor, porque naquela época Deus começou a observar a vida dos povos da época que ali buscavam, e foi o momento que Deus começou a então ver o seu jeito de adorar, e viu que aquele jeito de adorar a Deus o estava lhe agradando. E por isso que Enoque é um personagem na Bíblia, foi feito filme deles, né? Foi feito filme dele, e algumas partes dos filmes não tem nenhum sentido, nós sabemos, né? Mas enfim, é, o Enoque é um personagem bíblico que tem feito muitas e muitas diferenças. É, eu não sei porque é, Deus ainda tem nos dado essa graça, este momento, mas uma certeza eu tenho. Por que não me interessa? O que me interessa é só servir a Ele, né, para fazer a vontade dele. Quando eu falo eu não sei o porquê, é porque nós somos tão pecador, irmãos. Somos tão pecador que só Jesus mesmo que nos purifica de todo mal. Teve uma parte na Bíblia que diz que quando Jesus ele ali estava no Monte da Transfiguração, ele levou Tiago, Pedro e João, e ali a Bíblia diz que veio Elias, veio Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus ali representando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, representando aquele Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá, o comprador de toda a nação, ainda aqueles que ainda vão nascer. Sabemos que só pelo sangue de Jesus que somos lavados e remidos. E por isso que temos essa oportunidade de estarmos sempre atento para poder fazer a vontade de Deus. Que Deus o abençoe e que vocês possam cada vez mais estar orando pela minha vida. Amém? Que Deus o abençoe.